Muito bem, vamos para mais uma questão do Enem 2025. Uma questão que está gerando discussões nas redes sociais, né? E também nos cursinhos, né? De fato, uma questão difícil, que trata-se de logaritmos, né? Ou função logarítmica, né? Questão 172 da prova azul. E quando recai sobre uma função logarítmica, de fato, o nível é difícil, né? Mas vamos a ela. Então, o empresário utiliza máquinas cuja pressão interna P em atmosfera depende do tempo contínuo de utilização T em hora e de um parâmetro positivo K que define o modelo da máquina segundo a expressão. Então aqui está a expressão. Essa expressão então ela está representando então a pressão interna P, né, em atmosfera, é, num, trabalhando com a variável tempo, né, um tempo contínuo, né, em horas, e um parâmetro K positivo. Então esse é um dado importante que define o modelo então dessa máquina. O fabricante dessas máquinas recomenda ao usuário que a pressão interna desse tipo de máquina não ultrapasse 10 atmosferas durante o seu funcionamento. O empresário pretende comprar, então isso é um dado importante, né? Então não pode passar de 10. O empresário pretende comprar novas máquinas desse tipo que deverão funcionar diariamente por um período de 10 horas. Opa, então período de 10 horas, contínuo, também importante. E a pressão máxima 10 atmosferas. Para isso, precisa definir o modelo de máquina a ser adquirido, escolhendo o maior valor possível do parâmetro K, atendendo à recomendação do fabricante. O maior valor a ser escolhido para K é, e aí a gente tem alternativas em que representam os valores de K, e no primeiro instante já fica evidente que de fato todos os valores que estão aqui são positivos, né? Então dessa forma já atende à condição do enunciado. Bom, o que a gente precisa então trabalhar nessa história de logaritmos, né? Então o log aqui está na base 10, né? E o que interessa nesse instante é enxergar o logaritmando, né? E da propriedade logaritmos, a gente já sabe que então o logaritmando menos k vezes t mais 1 vezes t menos 19 tem que ser maior que zero. Essa é a propriedade, é a condição, né, para que o logaritmo exista. Ok, então, no primeiro instante, então, a gente chega à conclusão que t mais 1 vezes t menos 19 multiplicado por menos k, já sabendo que o k é positivo, né, tem que dar maior que zero. Bom, esse tipo de situação, obviamente que essa pressão está em função do tempo, né? E aí aqui a gente tem uma equação de segundo grau, óbvio que envolve uma inequação, né? Então o estudo do sinal da função quadrática, né? Como k é positivo, então o que a gente faz nesse instante é interpretar as raízes dessa função em relação à variável t, que já está em evidência aqui que uma das raízes é menos 1 e a outra raiz é 19. Também sabemos que, do ponto de vista prático, isto gera uma parábola do ponto de vista da função por conta desse sinal de menos que está aqui. Então a gente está diante de uma parábola com concavidade para baixo, né? Bom, ok. E aí voltando então àquela história do tempo, né, que diz que é um período contínuo de 10 horas, então fica evidente que num dado momento vai começar aqui no zero, no instante zero, né? Vou mudar aqui para um preto aqui para ficar mais elegante. Então vai de 0 até 10. Vamos colocar 0 aqui e o 10 aqui. Bom, obviamente que nesse instante o que interessa para nós é esse valor aqui, porque esse valor vai me dar então um certo tempo aqui, vai me levar a um valor máximo, né? Que vai multiplicar aquele parâmetro k que também é positivo, né? Então, na verdade, o que a gente faz aqui é buscar, né,
a abscissa do vértice, né? A abscissa do vértice, nesse caso, é muito fácil, porque basta pegar o menos 1, né? Somar com 19, né? Ou seja, o meu TV, né? A abscissa do vértice é menos 1 mais 19 dividido por 2, porque é a média entre as raízes, né? Ou os zeros da função. Isso aqui me leva para 18 por 2, que dá 9. Portanto, acabamos de encontrar o tempo em que me leva ao valor máximo. Então, nesse caso, como está trabalhando a ideia de pressão máxima, então o que interessa para nós nesse instante é esse 9. Né? Substituindo o 9, a gente chega à conclusão nesse instante que o tal do menos K vezes 9 mais 1, que é 10, vezes 9 menos 19, que dá menos 10, tudo isso tem que ser maior que zero. E trabalhando a questão dos sinais, a gente chega à conclusão que estamos diante de 100K, que tem que ser maior que zero. Opa! Então é isso. Esse 100K então retorna ao logaritmo, e aí a gente tem nesse instante que o nosso P, lembrando que o P também já é conhecido, né? O P ele vai assumir uma pressão máxima de 10, então vamos considerar o 10 aqui. 10 que é igual a 4 vezes o log de 100K. Né? Lembrando que a base do nosso logaritmo é 10. Então, no primeiro instante, pegamos esse 4 e dividimos. Então, temos 10 por 4, que é igual ao log de 100K. 10 por 4, sabemos que isso aqui é 5 meios. Então, 5 meios é o log de 100K. Ora, usando então a propriedade de logaritmo, transformando numa exponencial, né, numa equação exponencial, a gente chega, portanto, vamos mudar aqui, vou aproveitar esse espaço que está aqui, né? Já vimos, portanto, que gerou ali uma parábola, maravilha, né? Então, isso que está aqui me leva para o seguinte cálculo, né? A base 10, né, elevado a 5 meios, que é 2,5, né? Então, 10 elevado a 5 meios, isso vai ser igual a 100K. O 100, por sua vez, a gente já consegue estabelecer que é 10 ao quadrado K, tá? Então, por sua vez, a gente chega à conclusão que o K ele é 10 elevado a 5 meios, 10 elevado a 5 meios dividido por 10 ao quadrado. Divisão de mesma base, a gente já sabe que você conserva a base e subtrai os expoentes, ou seja, 2,5, que é os 5 meios, né? Menos 2 nos leva para 0,5. Então, o K tem que ser 10 elevado a 0,5. Alternativa A. Isso, né, levando em conta, então, que pegamos aí a pressão máxima, né? Mas se tivesse trabalhado aqui também a ideia de desigualdade, né, ao invés de igualdade, a lógica seria a mesma, né? Então, como a nossa base é 10, ó, então isso que está aqui está dizendo que isso que está aqui tem que ser menor ou igual a 10, né? Então, utilizando essa propriedade, a gente continua na mesma lógica, né? Como a base é 10, a desigualdade é uma base maior que 1, então a desigualdade se mantém, né? Então a gente continua aqui com a nossa desigualdade, né? Então, menor ou igual. E aí, no final das contas, né? Deixa eu só mudar aqui para desigualdade, só para mostrar que, de fato, né? Trabalha-se com a igualdade, mas a desigualdade também é perfeita, né? Vocês vão ter 10 elevado a 5 meios
dividido por 10 ao quadrado, que é maior ou igual a k. Ou seja, o k, né, tem que ser menor ou igual a 10 elevado a 0,5. Pensando então no maior valor, é exatamente 10 elevado a 0,5. De fato, uma questão considerada difícil. Mas para isso bastaria lembrar então das propriedades de logaritmo. Seguimos.